Boom das Commodities, o programa de economia do Brasil, que de vez em quando analisa política também. Dessa vez aqui estamos no Brasil 247, como toda segunda-feira. Todo mundo está falando sobre o atentado do Trump. Eu vou procurar logo a economia aqui. O JBS do Batista, né? Wesley Batista. É uma burguesia nacional. Eu acho muito bom esse oligopólio da mídia, o Brasil 247. Não é tão poderoso assim, mas eu acho muito bom, porque é a economia nacional. O crescimento de 5% no primeiro semestre põe China no caminho da meta anual. Espera-se que o crescimento do PIB da China lidere as principais economias este ano, 15 de julho. Temos aí um porto parecido com esse que a gente vai ver aqui agora, mas que a gente sempre passa na frente deles. Aqui em Valparaíso, Global Times, o PIB da China expandiu 5%, alcançando 61,68 trilhões de yuans, o que é 8,49 trilhões de dólares no primeiro semestre de 2024, segundo dados do Escritório Nacional de Estatísticas NBS, divulgados na segunda-feira, demonstrando a resiliência e a força inata da segunda maior economia do mundo. No segundo trimestre, o PIB da China cresceu 4,7% em relação ao ano anterior, diminuindo ligeiramente em comparação com o crescimento de 5,3% registrado no primeiro semestre. Funcionários e analistas chineses apontaram que essa desaceleração é apenas uma flutuação de curto prazo que não desviará a economia de seu ímpeto de recuperação sustentada. Os fundamentos da economia permanecem positivos e devem melhorar no segundo semestre, destacaram, listando uma série de motores econômicos de destaque, incluindo a contínua atualização industrial, exportações robustas e um investimento substancial em manufatura de alta tecnologia. O crescimento estável de 5% no primeiro semestre também coloca a China em um caminho firme para atingir sua meta de crescimento econômico anual de cerca de 5%, disseram economistas, o que é uma nova prova que refuta diretamente as opiniões pessimistas de alguns veículos de mídia estrangeiros sobre a economia chinesa. Espera-se que o crescimento do PIB da China lidere as principais economias este ano, consolidando ainda mais o papel do país como um motor-chave e um estabilizador da economia mundial. À medida que o 20º Comitê Central do Partido Comunista PCC iniciou sua terceira sessão plenária em Pequim, na manhã de segunda-feira, observadores também esperam que o plenário focado em reformas canalize novo ímpeto para o crescimento econômico no segundo semestre e lidere decisivamente o país para superar os eventos contrários crescentes e avançar rumo à modernização chinesa. Citação: as operações da economia chinesa permaneceram estáveis apesar de um ambiente global e doméstico complexo, alcançando não apenas crescimento em quantidade, mas também melhoria em qualidade nos primeiros 6 meses. Este é um resultado econômico sólido e louvável, disse um porta-voz do NBS na segunda-feira, de acordo com uma declaração no site do escritório. O porta-voz também destacou que para uma economia tão grande quanto a da China, manter uma taxa de crescimento médio e alto de cerca de 5% é em si algo verdadeiramente notável. Destaques do crescimento. Aqui estamos próximos do porto. Analistas disseram que o crescimento econômico do primeiro semestre é estável e moderado, mas
mais importante, reflete um quadro abrangente da recuperação da segunda maior economia do mundo. Embora confrontada com desafios como demanda efetiva insuficiente, ajuste prolongado do setor imobiliário e expectativas sociais fracas, está passando por uma fase de transformação rumo a um modelo de desenvolvimento de alta qualidade, no qual o desenvolvimento de novos motores, como novas forças produtivas de qualidade, está ganhando impulso. E olha lá, não tem nada de... Bom, tem alguns carregamentos ainda aqui. Tá sendo tudo levado embora. O pessoal já carregou tudo. De alta qualidade, no qual o desenvolvimento de novos motores, como novas forças produtivas de qualidade, está ganhando impulso. Cao Heping, economista da Universidade de Pequim, disse ao Global Times na segunda-feira que, apesar da taxa de crescimento do PIB ligeiramente mais lenta no segundo trimestre, a transformação e a atualização econômica do país estão ganhando velocidade. Ele destacou os dados de exportação convincentes do país, o rápido desenvolvimento de novas indústrias como veículos elétricos e o investimento em inovações científicas e tecnológicas. A atividade fabril continua sendo o principal motor da economia, em parte impulsionada pela demanda externa resiliente. O valor agregado das empresas industriais acima de um determinado tamanho saltou 6% em relação ao ano anterior nos primeiros 6 meses, com o desenvolvimento de novas forças produtivas de qualidade mostrando um impulso mais palpável. Dividindo os números, a produção de equipamentos de impressão 3D, veículos de nova energia e produtos de circuito integrado saltou 51,6%, 34,3% e 28,9% respectivamente no mesmo período. Nos primeiros 6 meses, as exportações da China cresceram impressionantes 6,9% em termos denominados em yuans, mostraram dados da alfândega na sexta-feira. À medida que as principais economias como os Estados Unidos e a União Europeia reduzem as taxas de juros, a força da demanda externa está se acumulando, o que será favorável ao comércio exterior da China ao longo do ano, disseram analistas. Enquanto isso, as vendas no varejo de bens de consumo nos primeiros 6 meses aumentaram 3,7% e o investimento em ativos fixos subiu 3,9%, mostraram os dados do NBS. Em particular, o investimento em indústrias de alta tecnologia aumentou impressionantes 10,6% em relação ao ano anterior. Os dados de investimento são um reflexo da competitividade do país no setor manufatureiro, particularmente na manufatura de ponta, disse Darius Tang, diretor associado de empresas da Fitch Boa, ao Global Times na segunda-feira. Além disso, com a aceleração dos títulos especiais de governos locais, bem como a emissão de títulos especiais de longo prazo no valor de 1 trilhão de yuans, a formação gradual de cargas de trabalho físicas ajudará os investimentos em infraestrutura, especialmente aqueles que utilizam fundos de títulos do Tesouro, a manter uma taxa de crescimento moderada, observou Tang. À medida que as lacunas entre os lados da oferta e da demanda se estreitam, a série de dados também envia um sinal encorajador de uma trajetória de recuperação econômica mais uniforme, apontaram analistas. No caminho para a meta anual, o crescimento do PIB de 5% no primeiro semestre de 2024 é consistente com a meta do governo estabelecida no início do ano. No entanto, imediatamente após a divulgação dos dados, alguns veículos de mídia ocidentais citaram a desaceleração do segundo trimestre para difamar a economia chinesa. Alguns exageraram a pressão descendente enfrentada pelo país e abruptamente insinuaram que a China poderia se desviar de sua meta anual de PIB. Embora reconhecendo os desafios crescentes que estão pesando sobre as operações econômicas atuais, o porta-voz do NBS explicou que a desaceleração no período de abril a junho também foi influenciada por fatores
de curto prazo, como condições climáticas externas e frequentes desastres de chuva e inundação. O porta-voz pediu uma avaliação abrangente da situação. Não devemos apenas ver a forma das flutuações de curto prazo, mas também entender a tendência do desenvolvimento de longo prazo, observou. Embora incertezas e pressões permaneçam e possam se intensificar no segundo semestre, esses são problemas que surgem à medida que o progresso é feito e serão resolvidos, promovendo o desenvolvimento, disse ele, ressaltando que os departamentos chineses relevantes formaram uma compreensão sóbria dessas questões e tomaram uma série de medidas para resolvê-las. Tian Jun, economista baseado em Pequim, disse ao Global Times que na segunda-feira que o segundo semestre, particularmente o terceiro trimestre, oferece uma janela de oportunidade para avaliar ainda mais as desvantagens econômicas, especialmente ajudando a recuperação do setor imobiliário e reforçando a demanda do consumidor. Melhorias nesses campos são críticas para manter a China no caminho para a meta anual de 5% ou, de uma perspectiva de longo prazo, marchar em direção ao objetivo centenário secundário. A meta anual do PIB, acho que eu vou parar por aqui porque eu leio tanto de China, né? Esse programa é para falar do Brasil, então viva a China!